Romanos 3, versículo 21 ao 26. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu próprio sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Até aqui, vamos orar ao nosso Deus. Que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai, na compreensão, que a Tua palavra seja clara ao nosso entendimento, entrando, ó Deus, dentro dos nossos corações, fazendo morada, transformando as nossas vidas. Que a Tua palavra venha iluminar o nosso coração nesta noite. Que Teu Espírito Santo haja livremente no nosso meio, nos convencendo, ó Deus, a Tua palavra, pois ela é fiel e ela é verdadeira. Nós devemos nos prostrar e absorver tudo o que ela tem a nos dizer. Fala conosco, ó Deus. Fala mais uma vez mediante a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, no domingo passado a gente encerrou um ciclo que é feito em Romanos. Paulo está apresentando o Evangelho à igreja em Roma. Como Paulo estava mostrando o Evangelho, ele anteriormente mostrou o pano de fundo do Evangelho, mostrando que todos os homens estão em pecado contra Deus. Tanto os judeus como os gentios pecaram contra Deus. Aí então Paulo diz que essa condenação é algo sério diante de Deus, pois ela merece a condenação. Deus, como justo juiz, ele pune o culpado. E nós podemos observar aqui, pensando sobre isso, que a partir de agora Paulo vai apresentar como é que esse homem que é pecador, seja ele judeu ou gentil, ele é um pecador diante de Deus, como é que ele pode alcançar a salvação em Cristo Jesus? Como é que ele pode se tornar justo diante de Deus? Lembra que no livro de Romanos é como se Paulo estivesse em um tribunal, Deus julgando a humanidade, e agora esse homem que está diante de Deus, há uma possibilidade dele se tornar justo. Como a gente pode observar aí, nas primeiras palavras de Romanos, capítulo 3, versículo 21, diz aí: mas agora, a gente viu que no domingo passado, que tudo que Paulo falava era a situação perdida. O homem, na sua miséria, na sua pecaminosidade, no seu amor ao pecado, melhor dizendo, ele então está perdido, precisando então de uma salvação. Paulo agora vai falar de algo que vai dar a salvação a esse homem perdido. Portanto, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: a justiça de Deus revelada na cruz. A justiça de Deus revelada na cruz. Se você observar então, Paulo várias vezes ele vai falar sobre essa justiça. Mas então, o que é justiça? De acordo com o dicionário, justiça é uma qualidade de quem está em conformidade com o que é direito, uma maneira de perceber e avaliar o que é direito e justo. Também é o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo, é punir o culpado e honrar o inocente. Quando você entende que o juiz é um juiz justo, você entende que a pessoa vai receber de acordo com o mérito. Se ele cometeu um crime, ele será condenado. Se ele não cometeu crime, ele será inocentado. Então, algo justo é algo reto, é algo correto. Nós vamos entender agora, nessa noite, sobre isso. Como é que pode
Deus sendo justo, perfeitamente justo, poder então perdoar, justificar homens pecadores? Como isso pode acontecer? Como é que Deus, sendo justo, pode então inocentar o culpado? Primeiro, é importante saber disso: Deus é justo. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há injustiça, é justo e reto. Deus, Ele é justo, Ele é reto. Tudo o que Ele faz é perfeitamente justo. Diante de Deus não há suborno, diante de Deus não há jeitinho brasileiro. Deus faz as coisas retas, justas. Ele faz de acordo com a sua própria natureza. É um dos atributos de Deus. Deus é justo. Segundo Crônicas, capítulo 19, versículo 7 diz: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai comigo cuidado, ao fazer, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita suborno. Deus é justo. Para mim é uma das palavras mais terríveis. Para mim é uma das palavras mais temerosas das Escrituras. É saber que Deus é justo. E eu sou culpado. Deus, Ele é justo. E Ele age de acordo com nossas ações. Deus é justo. Mas como é que Deus pode então salvar o homem injusto? Como é que Deus pode salvar então o ímpio? Nessa noite nós vamos olhar para a cruz de Cristo e observar que na cruz de Cristo reflete isso. Deus sendo justo e julgando o homem, tornando então o homem inocente diante de Deus. Nós vamos ver nessa noite exatamente isso: a justiça de Deus revelada na cruz. Primeiro, a justiça de Deus foi revelada nas Escrituras. Acompanhe comigo o versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Paulo está dizendo que a justiça de Deus não vem pela lei, apesar de a lei revelar a justiça, mas ela não vem, essa justiça que Paulo vai falar no livro de Romanos. Há pelo menos dois tipos de justiça de Deus: a justiça punitiva e a justiça de tornar o homem culpado como inocente. A justiça salvadora, a justiça redentora do Senhor. Então Paulo vai falar agora sobre essa justiça, a justiça redentora, onde Deus tira a culpa do homem e coloca sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas essa justiça não vem com a lei. Essa justiça, como Paulo apresentou anteriormente no capítulo 2, ela não vem por praticar a lei. Lembra que Paulo estava argumentando contra um judeu moralista, e esse judeu moralista apelava para a lei, dizendo: Paulo, nós somos judeus, nós somos circuncidados, nós temos a lei de Deus, nós somos aquele povo que segue à risca a lei de Deus. Paulo vai dizer que tudo isso que você faz não leva você para o céu. A justificação não vem pela lei de Deus. O pecador não é salvo pela lei. Mas agora, nesse tempo, no tempo em que Cristo veio, no exato momento que Deus planejou a chegada, a encarnação do Verbo, nesse momento se manifestou a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela foi revelada pela lei, como o texto diz:
testemunhada pela lei e pelos profetas. Não é que essa justiça de Deus é algo sem base, é algo sem rumo, é algo sem plano, que de repente Deus na história enviou seu Filho. Tudo isso que Jesus vai fazer na cruz é testemunhada nas Escrituras. Todas as Escrituras apontam para o Senhor Jesus Cristo, todas elas. E é isso que Paulo falou anteriormente. Volta lá comigo em Romanos capítulo 1 e versículo 1. Romanos 1 e 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo está enfatizando que o que ele está trazendo não é algo novo. A justiça de Deus revelada no Calvário não é algo novo, foi revelado desde os profetas antigos. Continua, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Esse como está escrito, Paulo está remetendo aqui ao Antigo Testamento. Tudo o que aconteceu ali na cruz foi profetizado desde o Antigo Testamento. Então Paulo não está trazendo uma nova doutrina. Paulo está dizendo que a justificação nesse tempo que aconteceu em Cristo ali na cruz foi anunciada anteriormente. Na verdade, desde o Éden. Lembra quando Adão e Eva pecou? O Senhor castigou cada um os que pecaram. Quando o Senhor vai falar diretamente para a mulher, Ele vai dar uma promessa. Porém, inimizade de ti, a mulher, diante da serpente, tu ferirás a cabeça, e este ferirá o calcanhar. Haveria um descendente da mulher que feriria o calcanhar, e feriria a serpente, pisaria melhor a serpente. Desde a queda do homem, Deus prometeu um redentor. Deus prometeu que as artimanhas de Satanás já foram vencidas. Desde o Antigo Testamento. E que a gente pode ver de uma maneira mais clara ainda, é lá em Isaías 53, onde nos aponta sobre o servo sofredor. Isaías 53 e 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O que Paulo está falando aqui sobre esse ato substitutivo de Cristo, sobre essa declaração que Deus dará ao pecador arrependido, é a declaração baseada nas Escrituras. Os profetas falaram sobre isso. Deus, Ele é fiel em cumprir a palavra dele. E Ele falou desse servo que tomaria a enfermidade dos homens, que tomaria as dores, que tomaria o pecado dos homens e levaria sobre si. Desde o Antigo Testamento. E olha, versículo 11: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Olha aqui, no próprio texto diz que esse povo era um povo iníquo, era um povo que cometia pecados, mas esse povo que cometia pecados, o Senhor levará sobre ele o pecado, e quando o Senhor levar sobre ele o pecado, esse ato do Senhor justificará a muitos. A justificação não era algo criado por Paulo.
Desde os tempos antigos, o Senhor havia revelado isso. Havia revelado sobre a justificação. E todas as Escrituras apontam para o Senhor Jesus. Todos os livros apontam para o Messias. Todos eles. De uma forma direta ou indireta. De maneira que sem Cristo a lei só condena. Com Cristo a lei salva. A lei, ela veio exatamente para isso, para apontar Jesus Cristo. E não há diferença de Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo. Deus é o mesmo Deus. Portanto, excluir nossas leituras bíblicas do Antigo Testamento é loucura. É tirar o alicerce do que é o Evangelho. Por mais que às vezes seja quase que incompreensível, mas nós devemos também honrar o Antigo Testamento. Às vezes passamos despercebidos. Quando chega os livros dos profetas menores, parece que nós nem falamos, nem sabemos quem são. Todos eles têm propósitos. Primeiro é importante saber o alicerce, para então ter uma construção. O Antigo Testamento é esse alicerce do Evangelho. Ele mostrava quais seriam as características do Messias. Portanto, é importante estudar, observar o que as Escrituras do Antigo Testamento apontavam sobre o Senhor Jesus. Segundo, nesse texto, sobre olhar para a cruz de Cristo como ato da nossa justificação, que a justificação é por meio da fé. A justificação é por meio da fé. Versículo 22 diz aí: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Paulo está falando agora de como é que esse homem pode obter o seu perdão de pecados, pode ser declarado justo diante de Deus. Paulo vai dizer que essa justiça, a justiça de Deus, mediante a fé. E é importante saber o que é fé. Fé, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é você acreditar mesmo por algo que você não vê. Embora no mesmo capítulo fala que nós precisamos entender isso. Fé não é apenas um sentimentalismo, ou como muitos fazem, fé por fé. Eu acredito que vai dar certo. Por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que eu vou para o céu. Acredita por quê? Porque eu acredito. Fé por fé não vale de nada. Fé, ela deve ter um entendimento, e essa fé, ela deve ter um objeto, ela deve ter uma direção, e Jesus Cristo é a nossa direção, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, irmãos, não adianta crer em outras coisas, e achar que crendo nessas outras coisas, a pessoa irá para o céu. Essas ideias que dizem, abraçando a fé de todo mundo, não importa, o que importa é que você creia. Se você crê, então vai dar certo. Você pode acreditar em Allan Kardec, você pode acreditar no budismo, você pode acreditar na macumba, você pode acreditar em Maria. No final de tudo, todos vão para o céu, porque diz que aquele que crê vai para o céu. Errado. Aquele que crê em Jesus. Fora de Jesus não há salvação. A única esperança que você deve depositar na sua vida depois da morte ou após a ressurreição é a fé em Jesus Cristo. Pois foi Ele que morreu e ressuscitou. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Portanto, a sua fé
deve ser baseada na obra de Cristo. E diz: para com todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E essa fé, ela é dada ao homem mediante a ação de Deus. Ela é um dom que Deus dá ao homem. É Ele quem opera em nós essa fé. Essa fé é distribuída a todos os homens. Isso quer dizer que todos os homens podem crer. Todos os homens, independente se seja rico ou pobre, homem ou mulher, independente se seja de Xeré ou de Fortaleza, independente se seja o seu vizinho que botou um som bem alto hoje, a fé pode atingir o coração dele também. A fé é para todos, não é exclusiva do judeu, nem exclusiva do gentil. A fé é para todos os homens, porque não há distinção. Claro que nós sabemos que a fé é um dom que Deus age no coração do homem, mas Deus salva o homem de todo tipo, de toda raça, tribo, língua e nação. O Senhor salva todos. O Senhor salva o doutor do analfabeto. Não há distinção. Mas por que esse povo precisa alcançar a salvação mediante a fé? Versículo 23, Paulo vai dizer: pois todos precisam crer. Por essa razão, todos precisam crer em Jesus Cristo. Todos precisam crer, por quê? Porque todos pecaram. Todos os homens pecaram contra Deus. O argumento de Paulo, ele está dizendo: olha, eu já falei disso. Todos os homens estão debaixo do pecado. Todos eles estão escravos do pecado. E por causa do pecado, carecem da glória de Deus. A palavra carecer, ela dá uma ideia de necessidade, de algo que é preciso. Você já teve um momento que você saiu, de repente você ficou com sede bem grande, e o que você necessitava era apenas um copo d'água para matar a sua sede. Você carecia de algo. Assim, nós precisamos também, quando estamos em pecado, quando caímos em pecado, quando nós nascemos em pecado, o homem que está debaixo do pecado carece da glória de Deus. Todos nós, de acordo com Isaías 43:7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei eu fiz. Todo homem foi criado para glorificar Deus. Dentro do homem, Deus colocou a imagem e semelhança de Deus. Embora que essa imagem e semelhança de Deus pode ter sido, ou com certeza, melhor dizendo, foi obscurecido pelo pecado, ela se tornou como escura, como não revelando de uma forma clara a imagem de Deus, mas nós refletimos essa imagem de Deus. E nós carecemos todos os dias dessa glória. A imagem de Deus é ofuscada e nós precisamos, nós fomos feitos para revelar essa imagem de Deus na nossa vida. E como o pecado tirou isso, nós carecemos. Há um vazio dentro do homem. Há uma necessidade dentro do homem. E essa necessidade do homem é a glória de Deus preenchendo todo o seu ser. Nós carecemos de Deus. Eu quero que você entenda que o que você mais precisa é de Deus. O que você mais precisa é de Deus. Tem um louvor antigo que diz, né, que tem Jesus tem tudo. E não tem nada. É verdade isso. Às vezes achamos que Jesus não é suficiente, que Deus não é suficiente. Mas o que nós mais precisamos é da glória dele. A glória é quem ele é.
Ele é a própria glória. O que você mais precisa é da glória de Deus. Você precisa mais é glorificar. Terceira verdade sobre a justiça de Deus revelada na cruz é que, através da graça, a graça é a fonte da nossa justificação. Ali, tudo que foi feito, não foi feito por nós. Na cruz de Cristo, não fomos nós que morremos, de uma certa forma, mas foi Ele que se entregou no nosso lugar. Então a graça é a fonte da nossa justificação. Olha aí comigo, versículo 24. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo, ele fala aqui, sendo justificado. A palavra justificado, eu acho que eu passei antes. Pode voltar aí também, por favor. Quando a Bíblia apresenta o justificado, ela apresenta dessa forma. Justificado é um ato verídico de Deus como juiz, que declara o pecador como justo. Para que isso acontecesse, para que Deus declarasse como juiz, declarasse o culpado como justificado, precisou alguém inocente pagar o preço do culpado. Então, na cruz houve uma substituição. O que era inocente tornou-se culpado, e o que era culpado tornou-se justificado. E a justificação é um ato maior do que o perdão, porque toda a justiça de Cristo é aplicada na vida agora do ímpio. Aquele que declara a fé em Jesus Cristo, a obra de Cristo é colocada, e Deus não vê mais os seus pecados, Ele vê a obra de Cristo na sua vida. Aí então, Deus, como reto juiz, agora Ele olha para a obra de Cristo na sua vida. Ele olha para nós. O inocente pagou o preço do culpado. Jesus sofreu o inferno para que você pudesse ter a vida eterna. Cristo foi condenado para que você pudesse ser justificado. E a justificação, essa declaração que Deus faz, quando olha para você que tem fé em Jesus, Ele olha para você e diz: justificado. Nenhuma condenação está mais sobre você. Nenhuma mais. Cristo substituiu a sua condenação. Para entendermos mais sobre essa justificação gratuita, ele fala por sua graça, como se Paulo estivesse enfatizando isso. É de graça, não é por meio nenhum do homem, é de graça. O que Paulo não está fazendo aqui não é errando, mas ele está enfatizando isso, que a salvação é pela graça. Baseado em quê? Baseado na redenção. Olha aí comigo, versículo 24. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o que é redenção? Temos lá no Rio de Janeiro uma estátua do Cristo Redentor. O que é que significa redenção? O que é que significa remissão? Essa palavra vem da ideia de comprar um escravo. Havia comércio de escravo. Não entenda a escravidão no tempo de Jesus, no tempo do Antigo Testamento, como a escravidão que aconteceu no Brasil. É diferente. Mas naquela época havia homens que deviam e se tornavam escravos. Então, a palavra redenção dá essa ideia de um preço que é pago para libertar o escravo. Todos nós nascemos escravos do pecado. Todos nós nascemos escravos dos prazeres mundanos. Jesus foi e pagou o preço
nos resgatando da nossa própria condenação, nos resgatando da nossa própria escravidão. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 diz: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos pregaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Esse sangue foi o sangue que comprou-nos pela nossa, onde nós estávamos escravos. Jesus nos resgatou de nós mesmos. Ele nos resgatou. E esse resgate aconteceu na cruz. Na cruz ele derramou sangue, morrendo então pelo pecador. Sangue poderoso, sangue remidor, sangue capaz de libertar o homem da sua escravidão de pecado. Não há pecado que Cristo não possa te libertar. Não há situação tão miserável que Ele não possa te resgatar. Ele veio para isso, para buscar o homem escravizado no seu pecado e torná-lo nova criatura. Jesus Cristo veio com esse propósito. Ele derramou seu sangue para que isso acontecesse. Também a graça, nós podemos entender a graça quando olhamos ainda para o Calvário, especialmente entendendo o que foi que aconteceu ali. A palavra importante aí no versículo 25, para entendermos a graça, é a palavra propiciação. Acompanhe comigo o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue. A ideia de proposer aqui de Deus é que Deus planejou a redenção do homem. Toda a iniciativa do plano salvífico começou com Deus Pai. Deus Pai planejou, Deus é quem propôs, Deus é quem deu a iniciativa. Não foi o homem que começou a salvação, mas a salvação é um projeto de Deus. Deus, Ele projetou, nem foi o Filho, nem foi o Espírito Santo, foi Deus o Pai que planejou a salvação. Ele que propôs isso. Como foi a proposta de Deus? Como foi o plano de Deus? O plano de Deus incluía o sangue do seu próprio Filho. Olha o texto. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação? Para a gente entender o que é propiciação, a gente tem que voltar ao Antigo Testamento. Quando Deus instituiu a adoração a Ele através dos levitas, Deus instituiu objetos que deveriam ser participados no seu culto, na sua adoração. Deus institui ali com Moisés o tabernáculo e depois com Davi e Salomão o templo. O tabernáculo era o templo móvel e o templo lá em Jerusalém era o templo físico, um templo que era fixo. Dentro do templo existiam vários objetos e havia um objeto principal, que lá, esse objeto, ele estava lá no Santo dos Santos, e tinha um véu que cobria, e somente o sumo sacerdote poderia adentrar no Santo dos Santos. Lá dentro tinha um objeto parecido com um baú, que era chamada de Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha a lei de Moisés, a vara de Arão e o maná. Lá estava dentro daquela arca, e acima daquela arca, na tampa daquela arca, existiam dois querubins com as suas asas, apontando um para o outro, e ali tinha o propiciatório. Propiciatório, o sacerdote entrava ali no Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre o propiciatório, e assim então Deus, em vez de derramar a ira dele,
ele ficava satisfeito. Então, essa ideia de propiciatório ou propiciação é a ira de Deus sendo satisfeita. É o sangue derramado aplacando a ira de Deus, satisfazendo as exigências da justiça de Deus. Lembra que ira é Deus agindo com justiça. E o que a justiça requereu, o amor providenciou. Deus planeja então a redenção do homem, o perdão. Deus, o Filho, se submete à vontade do Pai e derrama o seu sangue, não no propiciatório do templo, mas na presença de Deus. Não em santuário feitos por mãos, como o autor de Hebreus vai dizer, mas na presença do próprio santuário de Deus. Jesus derrama o seu sangue. E ali aconteceu a propiciação. A ira de Deus foi satisfeita. Continua Paulo: mediante a fé para manifestar sua justiça. A propiciação aconteceu para que a justiça de Deus pudesse ser manifestada. Aí continua o texto e diz assim: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Paulo vai dizer por que é então que aquelas pessoas que não eram do tempo de agora, do tempo que houve o sacrifício no Calvário, que houve o sacrifício na cruz, como é que esse povo então não recebeu então a punição direta de Deus? Esse povo não recebeu, o povo do Antigo Testamento, o povo de Adão até Jesus Cristo. Como é que esse povo então foi perdoado? Deus foi intolerante com esse povo. Quando esse povo levava a oferta de um animal ao altar, demonstrava isso, que todos os homens são pecadores, que o inocente paga o preço dos pecados dos outros. Assim, da mesma forma como acontecia anteriormente, Deus tolerou o pecado porque essas pessoas olhavam para a redenção que haveria no futuro. Deus olhou para a oferta daqueles que ofertaram na antiga aliança. Isso trazia a tolerância de Deus. Mas só em Cristo Deus foi satisfeito. Sangue de bodes, de carneiros, sangue de bois, sangue de pombos, oferta de manjares, oferta de libação, nada disso salvava o homem, nada disso. Sempre eles tinham que fazer vez após vez. Mas Cristo, uma vez por todas, ofereceu o sacrifício perfeito, onde não é mais necessário matar cordeiros, bodes, bois, pombos, nada mais disso é preciso, porque Cristo fez a obra perfeita. Por isso que Deus tolerava o pecado do homem, porque Ele viu o sacrifício ali. Deus tolerava o homem, porque o inocente morria no lugar do pecador. E Jesus, de fato, é a nossa propiciação. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Jesus, o sangue de Cristo, é capaz de aplacar a ira de Deus de todos os homens. Todos os homens. A morte de Cristo é suficiente para satisfazer as exigências de Deus. O Deus eterno
na pessoa de Jesus Cristo, entrega a sua própria vida para perdoar pecadores. Isso foi um ato voluntário dele. Ele se entrega por isso. Claro que foi algo planejado por Deus Pai, mas o Filho voluntariamente se entrega ao plano do Pai. Ele vai e se oferece como sacrifício. E outra palavra para entendermos essa graça é a palavra manifestação da sua justiça. O versículo 26 diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Paulo está dizendo, olha, é nesse tempo que nós entendemos o que era a justiça de Deus, o que era que Deus requeria com sacrifícios, o que era que Deus requeria com a lei, com o guardar festas, o que era que Deus requeria quando revelou as escrituras ao homem. Nesse tempo é que se revelou a justiça de Deus, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Foi na cruz do Calvário que Jesus demonstrou, ali que Deus demonstrou, melhor dizendo, como o homem pode ser justo. E essa justiça não vem de você. O Senhor, como juiz, planejou a sua justificação. Ele não olhou para você pelos seus méritos. Ele olhou para o Filho. Ele olhou para a própria glória dele. Ele é quem dá a iniciativa. É Ele quem manifesta a justiça dele. Portanto, a salvação não é obra sua. A salvação não é uma conquista que você faz pelos seus próprios lábios. Está aqui a grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Todas as outras religiões, o homem tem algo a fazer para satisfazer-se Deus. Todas. No cristianismo, esse Deus está insatisfeito com o homem. O que é que ele faz? Ele toma a dor desse próprio homem e leva sobre si. Ele manifesta isso. Ele exige, e o que ele mesmo exige, ele cumpre. Cristianismo é de cima para baixo. É Deus que olha para o pecador indigno e o salva. Todas as religiões vão dizer: você tem que fazer boas obras, você tem que fazer caridades, você tem que amar o próximo, você tem que amar a mulher, não olhar a mulher dos outros, não deve roubar, não deve matar. Aí então você vai chegar. O cristianismo diz não. Cristo fez tudo por você. Salvação é de cima para baixo. Deus vem nos salvar e não de baixo para cima. Depois a gente vai entender no capítulo 6 sobre esses efeitos da fé verdadeira. Mas a salvação se inicia com o Senhor, continua com o Senhor e se completa com o Senhor. A salvação não vem por você. A salvação é obra dele na sua vida. Isso te dá descanso. Sabe por quê? Porque provavelmente nessa noite, ou hoje, ou ontem, você cometeu pecados contra Deus. Mas a salvação não vem por você ser uma pessoa boa. A salvação vem porque Cristo pagou o preço do seu pecado. A salvação vem por Ele e para Ele, para que a glória eternamente seja dele. Portanto, é na cruz que nós entendemos a justiça de Deus. Nós vamos continuar estudando ainda sobre isso, sobre a justificação, no próximo domingo. Continuarmos estudando sobre esse assunto. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus,
Obrigado a Ti por toda a iniciativa salvífica. Os nossos esforços são com falhas, nós não conseguimos nem fazer as coisas que nós dizemos que faremos, porque o nosso querer é limitado, a nossa vontade foi manchada pelo pecado. Ó Deus, obrigado a Ti por, Senhor, demonstrar esse amor para conosco, que o Senhor tem nos chamado à salvação, que é independente de nossos esforços, é só Tua graça, é só Teu amor, que possamos refletir nesse alto preço que o Senhor pagou, derramando o sangue para nos libertar de toda a condenação. Que o Senhor use a nossa vida para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos use para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus. Amém.